A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero convidar você para nós meditarmos na santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar no capítulo 5, versículo 12 da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 12, que disse assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 5, verso 12, disse: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Meus queridos irmãos, eu quero apresentar para você em rápido tempo 3 coisas necessárias para a restituição da vida eterna. Nós sabemos que antes de Adão cometer o pecado de iniquidade, o mundo da época não sabia o que era morte. Com certeza, a morte não existia. Todos ali eram eternos e felizes. Mas depois que Adão pecou conscientemente, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte passou a reinar sobre ele e todos os seres vivos que habitavam e habitam até hoje sobre a superfície da terra. Com isso, todos os seres passaram a conviver com essa terrível consequência e a qualquer momento vai ter que dar de cara com a tragédia, com a morte. Mas para aniquilar a morte, Jesus teve que pagar um alto preço para restituir a vida eterna que o homem havia perdido quando desobedeceu ao Senhor. Agora, para o homem ter a vida eterna prazerosa de volta, ele precisa fazer 3 coisas importantes. A primeira coisa que é necessária para a restituição da vida eterna do homem, ao homem, primeiro é ele ter humildade de conhecer o seu erro. Ter a humildade de reconhecer o seu erro. Quando o homem ele se humilha diante da presença de Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo disse que aqueles que se humilham serão exaltados e o que se exalta serão humilhados. A humildade, você ter humildade é você ter um espírito, é aquilo que Jesus falou, né? Bem-aventurado os pobres de espírito. Ele estava dizendo aqueles que têm humildade, aqueles que são humildes. Quando o homem ele tem humildade dentro da sua alma, uma coisa que ele faz é reconhecer o seu erro. Quando a pessoa é humilde, ela reconhece todos os erros que tem praticado e quando ela sente que está sendo maltratada por esse erro, então ela dá um passo atrás, ela volta para recomeçar, ter uma vida melhor diante da presença de Deus. E a humildade, ela é tão gloriosa que no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 33, a parte B, diz que a humildade, ela precede a honra. Para que o homem obtenha a honra, é necessário que ele seja humilde, que ele pratique a humildade. E a humildade não é você andar com a chinela branca e outra preta, não é você andar de cabeça baixa, não. A humildade é uma virtude que nasce dentro do coração do homem quando ele é obediente a Deus e quando ele tem a certeza do reconhecimento dos seus erros e ele volta atrás. A coisa que aconteceu, nós temos como exemplo, é o filho pródigo. A Bíblia diz que ele pediu tudo aquilo toda a herança que ele pertencia, ele pediu ao seu pai. Ele queria andar pelo mundo afora. E a Bíblia diz que seu pai deu a herança a ele, ele foi, andou por todos os lugares que tinha, gastou o seu dinheiro dissolutamente, com todas as coisas que ele queria, ele gastou tudo. Ele chegou ao ponto de não ter nada, porque a Bíblia diz que veio uma grande fome sobre o lugar onde ele estava, e ele não tinha com que comer, os amigos deixaram, foram embora e ele ficou sozinho. Então a palavra de Deus diz que ali, quando ele cuidava dos porcos, ele caiu em si e ele se humilhou diante da presença de Deus, dizendo: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, apenas me recebe como um empregado teu. A Bíblia diz que ele se arrependeu do erro que havia praticado. Naquele momento de dificuldade, naquele momento de tristeza, naquele momento de dor, naquele momento de desesperos e aflição, aquele jovem caiu em si e ele começou a dizer: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?
Aí ele disse: eu me colocarei, me porei no caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Agora trata-me como um dos teus empregados. E a Bíblia Sagrada diz que ele levantou e foi ter com seu pai. Só que quando o pai viu, ainda longe, o abraçou e beijou. E fez uma grande festa. E disse: comamo-nos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e agora ele reviveu. Para que você possa ter a vida eterna com Cristo, é necessário que você tenha a humildade de reconhecer o seu erro e voltar para o Senhor, pedir perdão a Deus, para que o Senhor Jesus possa perdoar todos os seus pecados e te dar uma nova vida diante da presença do Senhor. Segundo lugar, o homem precisa se arrepender dos seus pecados. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. A palavra se arrepender, a palavra arrepender, ela significa a pessoa se sentir culpado por ter cometido algum erro ou praticado alguma injustiça com alguém. Arrepender dos erros que foram praticados. Ela sentir-se pesada, culpada do erro que cometeu. Então o homem, para ele se arrepender, para ele ter a restituição da vida eterna, é necessário que ele se arrependa. O apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. É necessário que o homem se arrependa para ter o direito de vida eterna, para que não seja condenado com o mundo, para que não seja condenado com esse sistema miserável que foi implantado pelo diabo na superfície da terra. Um sistema caótico, nefasto, um sistema cheio de imoralidade, perversidade, idolatria, feitiçaria, prostituições, adultérios, homossexualismo, todos esses tipos de pecados que existem dentro desse aglomerado, desse sistema que foi criado pelo diabo. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, ele vai perecer eternamente, ele vai morrer fisicamente, ele já está morto espiritualmente e vai morrer eternamente, porque a Bíblia fala de 3 mortes. Eu não vou falar para você agora porque não quero me alongar dentro desse assunto, mas eu quero te dizer, para que você possa ter a restituição da vida eterna, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida nas mãos de Jesus, para que Ele possa te perdoar e te dar uma nova vida para a glória do nome dEle. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando o homem aceita Jesus Cristo como seu Salvador, os seus pecados são perdoados e o Senhor torna ele em uma nova criatura para a glória do seu santo nome. Ele torna-se um novo homem, ele tem um novo nascimento para viver uma nova vida diante da presença do Senhor, caminhando e trilhando o caminho do céu, obedecendo a palavra de Deus, orando e anunciando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, o homem tem que aceitar a Jesus como seu único Salvador. O homem não pode reconhecer nenhum outro tipo de Deus ou de Salvador, porque não existe. O único Salvador que existe no mundo é o Senhor Jesus Cristo, porque nenhum homem morreu pelos seus pecados. Nenhum homem pagou uma dívida que nós não poderíamos pagar diante de Deus. Nenhum homem pode salvar as nossas almas. Nenhum homem, somente Jesus. Ele pagou um preço de sangue. A dívida foi paga com sangue lá na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos ter esse direito de aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, renunciar a todos os tipos de pecados e viver uma vida de adoração e louvor ao nosso Deus, para que possamos, no dia em que o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar, nós possamos entrar nas mansões celestiais, adorando o Senhor para viver com Ele para sempre e eternamente. Eu quero convidar você, meu amigo,
Minha amiga, você que ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, hoje é um dia aceitável. Como disse o apóstolo São Paulo lá na sua carta aos Coríntios, Paulo disse: ouvi-te em tempo aceitável, te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação não é amanhã. O dia da salvação não é daqui a 20 minutos ou meia hora. O dia da salvação é agora. Porque a nossa vida é muito breve, a nossa vida é muito curta. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, é comparada aos navios veleiros, e a Bíblia Sagrada mostra a fragilidade, a brevidade da nossa vida como um sopro. É rápido. Ninguém imagina a rapidez que é a nossa vida. E o profeta Isaías, sabendo disso, Isaías disse o seguinte, no capítulo 55 e o versículo 6, ele disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se arrependa dos seus pecados, tenha a humildade de reconhecer o seu pecado e se arrepender antes que seja tarde demais, e entregar a sua vida definitivamente nas mãos do Senhor Jesus, para viver uma vida de renúncia, renúncia do erro, renúncia do pecado, renúncia da maldade, renúncia do roubo, da corrupção, da imoralidade, a renúncia de tudo aquilo que fere os princípios morais de Deus. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra, com seus irmãos, com seus amigos. Deixa aí um joinha nos nossos vídeos e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos estar sempre aqui na plataforma trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Eu quero orar por você. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa hora, por esse momento, e te peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes. Faça com que eles entendam que para encontrar a salvação, para ter a restituição da vida eterna, é necessário ter humildade para reconhecer o seu erro, é necessário se arrepender dos seus pecados e é necessário aceitar o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Pai, abençoe a todos. Fala mais alto ao coração de cada um. Dá um bom dia, meu Senhor, um dia cheio de vitória, de graça, de paz, de alegria e de felicidade para todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te peço e te agradeço hoje e para todo sempre. Amém.